Hoje é o dia dele, Trania T10B. Será que os graves valem mesmo a pena? É isso tudo que o pessoal fala? E quais as diferenças entre ele e o T10 normal? Esses detalhes e muito mais a gente vai conferir hoje nesse vídeo. Então fica comigo que a vinheta é só 5 segundos. Fala pessoal, eu sou o Tom e você está no canal Trimoritech. Aqui eu tô sempre postando dicas, notícias e reviews sobre tecnologia e games. Então se você curte o assunto, já vai se inscrevendo, ativa o sininho e deixa o like para dar aquela força no canal, valeu? Hoje eu tô aqui com o Trania T10. Eu já tô com ele aberto, já fiz meus testes. Vou passar de relance aí o unboxing dele também para vocês conferirem. Também para a gente conferir qual a diferença, né? Porque a Trania aqui no Brasil começou a comercializar o modelo T10B. Ele tem diferenças sutis entre os modelos que a gente vai conferir. Eu vou citar isso aqui e vou fazer o review desse aqui. Lembrando que é a minha opinião sincera para vocês. Esse vídeo não é patrocinado, não tem nenhum tipo de patrocínio, nem é enviado para nenhum fornecedor antes, tá bom? É a minha opinião sincera da experiência que eu tive com os fones. Logo de cara, o Trania T10 me impressionou. Por que eu resolvi procurar este modelo? Eu vi muita gente pela internet, às vezes a gente está sempre navegando no YouTube, tinha youtuber comentando desses fones, eu falei, cara, eu tenho que conferir esses fones, porque muita gente fala bem dele, fala bem dos graves desses fones, então ele não podia ficar de fora, né? Por isso que eu comprei, para colocar o review aqui no canal, todos os fones mais conhecidos da Trania. Então eu vou trazer o review aqui, ó. Hoje o review é do T10B, vou trazer o review também do M10, B350 Pro e o T20 que está chegando para mim também. Vai ser o próximo vídeo, a gente vai ter a comparação entre eles também. Ah, gente, eu não posso deixar de comentar que eu estou preparando uma planilha com detalhes dos fones, a pontuação que eu dou para eles, os pontos positivos e negativos que eu costumo citar também, com os links também do review aqui no YouTube e também para você poder comprar com nossos links de afiliados e dar aquela força pra gente, valeu? Então vou mostrar os detalhes aqui, as diferenças entre cada um, para tentar te ajudar aí a escolher qual a melhor opção para você, qual lhe agrada mais, dependendo de cada recurso que tem em um ou que tem no outro. Então vou pedir novamente, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Falando do acabamento, a case é muito bem construída, tem carregamento rápido com o conector tipo C. A case conta com uma bateria de 480 mAh que dá até 3 cargas para os fones que possuem uma autonomia de 8 horas. Fiz os testes, tá? Usei no meu dia a dia, ele durou mais ou menos ali, eu escuto geralmente em 60% até no máximo 70%. Eles têm um volume muito bom, então esse volume eu nem cheguei a utilizar ele a 70%, eu fiquei mais ali entre 60% mesmo. O meu celular, se eu não me engano, dá mais ou menos 63% de volume. Eu usei um aplicativo para poder ver essa porcentagem, porque no Samsung ele só dá aquela barrinha padrão do Android, né? E com essa porcentagem de bateria durou mais ou menos 7 horas e meia. Então se ele foi testado em 50%, eu acredito que ele chega ali tranquilamente nas 8 horas. Ele possui um driver de 12 mm, talvez seja por isso que ele consiga entregar graves tão bons, mas nem sempre tamanho é documento. Esses fones têm 12 mm, mas eu já vi muitos fones aí com 6 mm de drive que também entregam um grave muito legal. Só que esses fones se destacam no grave exatamente porque ele tem o Bass Mode. Tanto que quando eu liguei ele aqui, ele já estava nesse modo, ele vem com esse modo já ativado por padrão de fábrica. Ele estava lacrado, então realmente veio por padrão de fábrica. E sinceramente, eu gosto de grave, eu não gosto que o grave se sobressaia por cima dos outros tons, né, os médios e os agudos. Eu gosto de uma boa equalização, prezo muito isso, mas quando a gente tem aquele grave ali mais forte, você sente a batida, claro que traz aquela emoção a mais na música, né? A gente tem uma música ali mais viva, né, mais forte, mais encorpada. E quando isso acontece, o ideal é que o fone não perca os outros tons, os médios e os agudos. Nesse fone aqui, eu não vou dar pontuação máxima de qualidade para ele, por um pequeno detalhe, provavelmente por culpa do codec
SBC. Não vou saber te dar certeza sobre isso. Mas como ele só tem o codec SBC, talvez ele não consiga entregar toda a qualidade que ele poderia ter aí. Ele perde um pouco, mas bem pouco nos médios. Então, por ele ter graves, claro, muito fortes, e ele também poder entregar bons agudos, ele conseguiu entregar os médios ali, mas a gente sente que tem uma perdazinha ali. Mas questão de perda de qualidade, eu coloquei ele no máximo e vai um ponto para ele porque ele não perdeu qualidade. Eu consegui escutar ele no máximo. É claro que é até difícil você colocar fone no máximo só se você não escutar muito bem, porque eles são altos, ele tem uma altura boa, é regular. Não vou dizer que eles são extremamente exagerados na altura, igual um fone neckband que eu cheguei a testar e comentei aqui no canal. Eles têm uma altura boa, mesmo colocando no máximo você não nota distorções. Ainda falando de qualidade sonora, eu fiz, como de praxe, os testes de frequência. E eu vou deixar aqui o teste que eu faço no Samsung Adapt Sound. Ele teve aquela perdazinha ali nos agudos, que a gente não escuta determinadas frequências dos agudos. Apesar que nas músicas eu notei que ele entregou bem. E tirando como prova, também usei um aplicativo gerador de frequência. Então, testando esse gerador de frequência, eu consegui identificar que eu consegui escutar a partir de 16 Hz. A gente escuta alguma coisa, é bem fraquinho, mas você consegue escutar que começou a vibrar os fones com os graves. Já quando a gente aumenta para 20 Hz, você nota muito bem os graves. Já falando nos agudos, quando eu coloquei acima de 16 kHz, eu já não escutei mais. Até 16 eu escutei os agudos. Acima disso, ele se perde, ele não consegue entregar. Falando das funções e acabamento, além do estojo, do case, eu notar um bom acabamento nele. Tem um fechamento por imã, como é o padrão de muitos fones hoje em dia. Tem um acabamento bem legal. O encaixe dele, a ergonomia é excelente. Eu gosto muito de fones com este modelo para a gente colocar na orelha, porque eu acho que encaixam muito bem, ficam até que escondidos na nossa orelha, não tem aquela perninha ali, né? Eu gostei muito da borrachinha deles, achei muito confortável, tá? Ele não tem o sensor de aproximação, né? Se você tirar ou colocar na orelha, ele não vai pausar e continuar a música. Ele tem proteção IPX7, quer dizer que pode até entrar debaixo d'água com eles. Ele não possui botões, ele é todo touch, tá? Tanto para poder ligar, desligar. Ele troca de música com o touch do lado direito e voltando com o lado esquerdo. Dá play e pause, aumenta e diminui o volume. Também atende e recusa chamadas e encerra chamadas. Além, é claro, de poder chamar assistente de voz e poder alternar entre o modo Bass Boost ligado e desligado e o modo Game Mode ou modo normal. Tudo isso com um touch de cada lado dos fones. Isso que eu fiquei impressionado, né? A gente tem até 5 toques para poder alternar essas funções. É um ponto muito legal, porque você tem muitas funções aí no fone, porém, também é um ponto negativo, porque eu demorei muito a me acostumar a trocar e saber quais eram a quantidade de toques suficientes para fazer determinada função. E aí vai, um toque para pausar e tocar a música, ou atender e rejeitar a chamada, 3 toques para chamar assistente de voz, 2 toques do lado direito para aumentar o volume e 2 toques do lado esquerdo para baixar. Muito bom, se você decorar e conseguir acertar os toques é bom, porém eu acho mais interessante quando a gente tem ali um aplicativo para você poder trocar essas funções, igual outras marcas vêm fazendo também. Não é o caso da Trania, a Trania não tem aplicativo, mas ela entrega todas as funções direto nativamente nos fones. A caixa vem com um manual em inglês e um manual em português, um adesivozinho da Trania bem legal, 100% original, as borrachinhas, então a gente já vem com a medida média nos fones e ainda tem também as borrachinhas grande e pequena e o cabo USB tipo C. Agora, em comparação com o Trania T10 normal, digamos assim, que é o antecessor dele, ele perde ou ganha nessa atualização? Bem, ele perde e ganha, tá, gente? Eu vou citar aqui os pontos que eles são semelhantes e depois falo das diferenças. Eu não vou considerar uma diferença em si das caixinhas, tá?
A caixinha vem com um acabamento um pouco melhor no T10 normal, em questão de guardar as borrachinhas e os cabos numa caixinha separada, que no T10B ela fica à mostra, né? No T10 normal é uma caixinha aqui, junto com o case, claro, é uma caixinha que separa ali o cabo com as borrachinhas, que para mim não faz a mínima diferença, né? Por mim tá bem legal. Então eu não vou considerar o acabamento da caixa. A case tem um ponto igual e outro diferente, tá? Então o ponto igual é que ela é idêntica, quando você olha para ela, elas são iguais e tem o mesmo tamanho de bateria, tá? Os mesmos 480 mAh, possibilitando aí 3 recargas do fone. Os fones em si, ambos têm também pontos iguais e diferentes. A questão que são iguais, a construção. Ambos têm drivers de 12 mm de grafeno. Ambos também têm a proteção IPX7 contra água e poeira. Também tem 2 microfones e o cancelamento de ruído de ambiente desses microfones, utilizando os 2 microfones para isso. As funções touch também são as mesmas, porém agora eu já passo para as diferenças. Apesar das funções touch são as mesmas, tem a exceção que o Game Mode não está presente no T10 comum. Isso também se deve para mais uma diferença que tem entre eles. O T10 padrão ele tem codec aptX, ou no caso aptX aqui no Brasil, se a gente for falar. Já o T10B ele só tem o codec padrão SBC. Talvez por isso ele perca um pouco de qualidade aí, tenho minhas suspeitas. Mas é por isso também que ele ganhou o Game Mode. O T10B tem o Game Mode para tentar compensar aí o delay que no aptX a gente tem um delay bem menor, por ser um codec mais rápido e poder entregar até mais qualidade sonora. A conexão do T10, você tem duas conexões Bluetooth, então você pode usar os dois ao mesmo tempo, sincronizados, mas se você coloca um na caixa, ele desconecta aquele que está padrão ali no seu celular e conecta um outro separado. Então você tem aquela troca ali, às vezes vai parar a música, você vai ter que botar para tocar de novo talvez. Já o T10B, ele vem com o padrão novo que muitos já estão usando, que é a conexão múltipla, né? Ele está conectado ali como um único dispositivo e você pode alternar, colocar na caixa ou tirar, que ele vai ligar e sincronizar sem você perder a conexão e nem acontecer da sua música pausar, né? A conexão Bluetooth do T10 é 5.0 e do T10B é 5.1. Falando da bateria, os dois têm a mesma bateria de 50 mAh, prometendo a autonomia de 8 horas. A case também a mesma quantidade de bateria, mas a diferença está que no T10 comum ele tem carregamento sem fio. Eu não encontrei essa especificação no site da Trania hoje, tá? Eu já vi outros modelos, outras pessoas mostrando que ele vem com carregamento sem fio. Agora eu já não sei se hoje no modelo T10 que é vendido para os Estados Unidos está vindo também com a case sem fio, porque no site deles não mostra essa informação. Agora vamos aos testes do microfone. Este é um teste de gravação com o microfone do Trania T10B. Comentem aí, o que vocês estão achando? E o teste com ruído no ambiente. Este é um teste de gravação do Trania T10B simulando ruídos ao fundo. E esse é o barulho que eu vou usar para simular. E eu vou colocar outros modelos aqui também para você ter uma comparação. Teste de microfone do Pioneer C5 TWS. Este é o teste de gravação do Pioneer C5 simulando ruído. E aí, o que você achou dos fones T10B da Trania? Comenta aí, você tem um? Já deixa no comentário também que ajuda na galera que está tentando decidir qual fone comprar. Se você tiver um outro parecido também, comenta aí quais as diferenças que você encontrou nele.
E não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que dá aquela força pra gente. Se você tiver interesse em comprar esses fones ou outros fones da Trania, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Clica lá, eu estou sempre procurando a melhor oferta para vocês. E claro também que vocês vão estar ajudando o canal a crescer, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Fui!